buscai primeiro o reino de Deus. Será que verdadeiramente estamos buscando? Nós cristãos falamos esse versículo, falamos que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, isso realmente está acontecendo? Vamos refletir. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós sabemos que a ansiedade tem sido até um diagnóstico para muitos. Mas a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos. E olha só o outro, no versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E por isso, porque andais ansiosos, a palavra de Deus diz, não é agradável a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para que possamos entender perfeitamente isso. Uma criança. Nós, quando crianças, às vezes não lembramos, mas nós vemos as crianças de hoje. Às vezes elas caem, se machucam, aí o pai, a mãe ou o tio vai lá, pega o dedinho dela, beija e fala, já sarou, e a criança para. Não é assim. A criança confia completamente no adulto. A criança confia completamente no seu pai, na sua mãe. Estar ansioso, então, é o quê? Não confiar em Deus, o nosso Pai. A Bíblia é clara nisso. Olha o outro versículo. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Deus dizendo aqui que cuida dos lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, outros, homens de pouca fé. É o que diz a palavra. E esse texto, ele tem mais um versículo. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, ou qualquer que seja o seu problema. E ele finaliza dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as suas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, ele repete, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas, Andréia, ansiedade, eu não consigo deixar de ser ansioso. Eu não consigo. Se você chegou nesse extremo, qual é a solução? A palavra de Deus dá a solução. O que está acontecendo? Porque a palavra de Deus está dizendo, então você tem que falar, Senhor, o Senhor diz que aqui, eu não posso estar ansiosa, o que eu vou fazer? Então nós vamos começar a dizer para você, o que você vai fazer? Você que não está colocando Deus em primeiro lugar, porque o primeiro passo para colocar Deus em primeiro lugar é entregar tudo em suas mãos e confiar. Nós trabalhamos, nós corremos atrás dos nossos desejos, dos nossos sonhos, nós corremos atrás no nosso dia a dia, trabalhamos o dia todo, vivemos a nossa vida, mas todas elas confiando que Deus está cuidando, sem nenhuma ansiedade. O nosso cansaço, ele só pode ser um cansaço físico, um cansaço de um longo dia de trabalho. Não pode ser um cansaço mental porque estou preocupada, porque estou ansiosa. Não.
Não é bíblico que seja assim. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele começa a dar a receita. E a primeira dela é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É promessa de Deus, ele tem cuidado, mas ele precisa que você lance sobre ele a ansiedade. Mas como eu vou fazer isso? Como eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade? Então vamos lá, tem uma receita. Olha o que diz o Salmo 78, versículo 7. Isso aqui é Deus mostrando o que ele havia feito com o povo de Israel. E o que aconteceu? Lendo todo o texto, os irmãos irão entender o contexto. No versículo 7 diz: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Opa! A receita começou a aparecer. Para eu confiar em Deus, eu preciso conhecer os mandamentos de Deus e observá-los para que eu possa cumpri-los. Nossa, Andréia, mas tem tanta coisa, a Bíblia fala muita coisa. Por isso que nós temos que estudá-la. Mas nós vamos resumir aqui, fica facinho. Facinho de entender. Quando a Bíblia fala observai os meus mandamentos, é só nós pensarmos no Cristo. O Cristo facilitou para nós o entendimento. Porque no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 37, ele fala com clareza como observar esses mandamentos e cumpri-lo. Porque ele diz, o próprio Jesus: amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, Deus não quer só que o amemos, mas quem ama procura entendimento. Precisa entender. Amarás com todo entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei continua. Muitos dizem, não, a lei não é para nós. Essa é a lei, ela continua. Agora veja bem, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou buscar entendimento, porque a Bíblia diz que quem me ama, ama a minha palavra. Eu vou buscar entendimento. Se eu busco entendimento, eu posso dobrar o meu joelho e orar e falar, Senhor, a tua palavra diz que eu lanço sobre ti a minha ansiedade, porque o Senhor cuida de mim. Então eu oro a Deus dentro da palavra. Então dentro da palavra o Espírito Santo vai interpretar isso para Deus e vai nos trazer esse entendimento. E com esse entendimento a ansiedade vai embora. Eu tenho certeza disso, porque eu vivo isso. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a próximo, eu não vou estar fazendo nada de ruim com o meu próximo. Eu vou perdoar. Eu não vou fazer mal. Eu não vou julgar. Eu não vou matar. Eu não vou ofender. Porque eu estou amando. Então, o próprio Cristo, ele nos fez entender os mandamentos de Deus, os mandamentos perpétuos de Deus, aqueles que o cristão, que o homem, que todo ser humano foi criado para observar
as leis de Deus. É só pensar nessas duas. Se amamos a Deus, vamos respeitar a natureza, vamos respeitar toda a criação e vamos respeitar a nós mesmos que fomos criados por Ele. Vamos respeitar o nosso corpo que foi criado por Ele. Se amamos o nosso irmão, vamos respeitar e amar de igual modo. E assim, como disse Cristo, destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Então, se você passa por alguma situação, falamos de ansiedade, podem ser outras. Vamos falar de preocupação. Lança sobre Cristo. Lança ao pé da cruz, aquele que deu a vida por nós. E a receita é exatamente essa. Observar os mandamentos. Como que eu vou observar? Vai na receita de Jesus. Ele já deu, facinho para entendermos. Ame a Deus, ame ao próximo. E nós vamos finalizar com um versículo que está no livro de João, no capítulo 6, no versículo 27. Olha bem isso. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Está confirmado por Deus, está selado que aquele que trabalha primeiro para Deus, e eu não estou falando de trabalho propriamente dito, eu estou falando de trabalho daquele que observa a palavra e é conduzido pelo Espírito Santo para fazer o que Ele determinar. Cada um vai descobrir de Deus dentro da palavra o seu chamado e trabalhar para Deus. E o primeiro já está decretado, que é ide e pregai o evangelho por toda criatura. Esse Deus não precisa te falar, porque já foi falado por Cristo. A sua maneira, a seu modo, ide e pregai o evangelho. Cada um tem um chamado. Então, fiquemos com esse versículo. Não trabalhemos apenas para termos o que comer, o que vestir, mas trabalhemos para herdar a vida eterna, porque a vida, se a nossa vida já é boa, gente, imagina depois. Eita glória, será maravilhoso. A nossa vida, após a volta de Jesus, será infinitamente, inimaginável de boa. Tenha certeza disso. Que Deus seja louvado, que a palavra de Deus entre em seu coração e tire de você toda a ansiedade.